Fala médico, BDR estão na moda agora, mas você sabe o que é isso? Vem comigo que hoje a gente vai entender como funciona os BDR. Fala médicos, Hélio Barros aqui da Dr. Invest e hoje a gente vai entender o que são os BDRs. Vamos começar então pela definição. BDR são Brazilian Depositary Receipt. É uma sigla para um recibo lastreado em uma ação emitido por um banco aqui do Brasil. Então, basicamente, um banco brasileiro pega uma ação que está negociada lá fora, lá nos Estados Unidos, por exemplo, e cria um recibo lastreado nessa ação. Esse tipo de produto, durante muito tempo, sempre foi acessível somente aos investidores qualificados, ou seja, aqueles que tinham mais de 1 milhão em conta ou tinham certificado de gestor qualificado. Então, isso não era acessível à maioria da população. No entanto, se a gente parar para pensar, os BDRs, na verdade, são uma excelente ferramenta de diversificação com vantagens e desvantagens que a gente vai ver agora. Bom, primeiro vamos entender a questão dos custos. O que você precisa para investir num BDR? Bom, você obviamente precisa do valor do ativo em si, você vai precisar pagar corretagem, porque esse ativo ele é negociado através do seu home broker, então normalmente os códigos são final 34, então por exemplo a Amazon é AMZO34, para você achar ele no seu home broker. E o que mais que vem embutido ali dentro? O banco pode emitir esse certificado com spread. Significa que, por exemplo, se a ação lá fora custa, por exemplo, 10 mil reais, ele venderia aqui por 10.500, 11 mil reais. Ou seja, tem uma diferença entre o preço que você pagaria lá fora e o preço que você paga aqui dentro. É onde o banco está ganhando dinheiro. Uma outra forma do banco que está emitindo isso ganhar dinheiro é que eles sempre ficam com 5% dos dividendos que são pagos. Então, se no ano você fosse receber 100 reais em dividendos, você só vai receber, na verdade, 95 reais, porque 5 reais ficam para o banco. E que tipo de riscos que você tem ao investir nesse tipo de produto? Você tem sempre que avaliar os 3 tipos de riscos que existem, tá? Risco de volatilidade, risco de liquidez e risco de crédito. Risco de volatilidade. Bom, estamos falando de um produto que é atrelado ao dólar e é uma ação. Então você tem o risco de volatilidade desses dois ativos. E esses dois ativos multiplicados vão te dar a volatilidade do produto. Então, sim, tem muita volatilidade esse produto. Tem risco de liquidez? Sim, lembrando que risco de liquidez é a dificuldade de comprar ou vender algum ativo. Você sim tem risco de liquidez grande hoje, mas principalmente porque era um produto pouco acessível a muitas pessoas. Quem sabe depois que o produto for acessível a mais pessoas, talvez esse problema com a liquidez diminua, mas no momento há uma baixíssima liquidez em BDRs. E por último, risco de crédito. Esse risco é meio mais difícil de avaliar. Primeiro que o recibo, você pode sim converter ele em ação fora do país. Então, mesmo que o banco que emitiu esse recibo não consiga, por algum motivo, tenha quebrado no meio do caminho enquanto você está investindo, você tem esse nível de segurança. Isso te dá mais segurança para investir nesse produto. E que tipo de rentabilidade que eu posso esperar desse tipo de produto? Esse é um produto que vai acompanhar a rentabilidade de 2 ativos, como eu já falei. Primeiro, a variação do dólar frente ao real e a variação dessa ação frente a ela mesma no período que você estiver investindo. Então, é essa a rentabilidade esperada, uma rentabilidade da variação do dólar e da variação da empresa que você comprou. Afinal de contas, qual que é a vantagem que eu tenho de investir nesse produto? Bom, a grande vantagem, pelo motivo pelo qual esse produto já devia ser disponível há muito tempo, é porque ele possibilita uma diversificação entre ativos, ações no Brasil e ações no exterior e já vem atrelado a dólar. Lembrando que quando eu falo em carteiras, eu sempre falo em ter parte da sua carteira atrelado à moeda estrangeira e esse é um método muito fácil de você fazer isso. Some-se a isso também a vantagem na questão de imposto de renda, porque você vai receber os seus dividendos em reais, você vai ter que declarar essa ação já como você declara qualquer outra ação, então em termos de imposto de renda é muito mais fácil de você executar isso do que se você tivesse ações efetivamente lá fora. E qual que é a desvantagem do processo? Bom,
A desvantagem do processo é que o seu dinheiro, apesar de estar investido, lastreado em dólar e numa ação fora do país, ele na verdade continua no país. Então, quando você pensa, se houver uma grande crise, um grande colapso econômico, o seu dinheiro continua preso ao país. Ele não está diversificado em questão de moeda. Lembre-se que há uma diferença de você estar lastreado em uma determinada moeda, uma moeda diferente da moeda de casa, da sua casa, e você estar efetivamente investido em uma outra moeda. É uma diferença que muitas vezes pode ser muito sutil, mas quando faz diferença ela é muito enorme em casos de grandes crises. E uma desvantagem que eu vejo aqui é que, como você está investindo diretamente em ações, é o mesmo quesito para você investir em ações no país, no Brasil. Que significa que você precisa estudar a empresa que você está investindo, fazer uma carteira diversificada com os ativos e montar a sua própria estrutura de investimentos. Coisa que você não precisaria fazer se você, por exemplo, investisse num ETF que existem lá fora e facilita muito os seus investimentos. Esses são os principais pontos que a gente tem sobre os BDRs. É uma excelente ferramenta para você diversificar, mas como todos os investimentos, eles têm vantagens e desvantagens e você precisa entender se ele cabe na sua carteira ou se você pode partir para produtos melhores. Mas para quem está começando ou ainda está com menos dinheiro em carteira, ele é uma excelente opção. E por falar em excelente ativo para a sua carteira de investimentos, sabe o que provavelmente está faltando nela? Você deixar um like aqui e se inscrever nesse canal, porque a gente deixa muito conteúdo para te ajudar a construir uma carteira eficiente e que dê muito resultado sem tanto trabalho. É isso que eu tinha para dizer. Muito obrigado pela atenção e até mais!